Hoje vamos mostrar a história do Rock Rio Pardo, evento que já trouxe várias bandas do rock nacional e internacional. Além de reportagem especial com Danilo Paulin, que de empresário do setor calçadista virou o chefe da brasa. Voltamos em um minuto. Esse é meu filho Matias. Meu filho Miguel. Cecília. Maria Luísa e Ana Júlia. Esse é meu filho Otávio. Hoje Matias está com 10 meses, graças à Associação Maria Vitória. O Miguel, ele está com 10 anos. Hoje ela está com 7 meses. Hoje minhas filhas estão com 2 anos, graças à Associação Maria Vitória. Esse é o meu filho Otávio, hoje com 19 anos. Foi o primeiro bebê a ser salvo pela associação, antes mesmo dela estar funcionando. Obrigada, Associação Maria Vitória. Parabéns à Associação Maria Vitória Pelos 22 anos. Gratidão à Associação Maria Vitória por ter criado a UTI neonatal há 22 anos. Mas a luta continua. Para 2026, a Associação Maria Vitória tem novos projetos. Aguardem! Antes do Rock Rio Pardo se tornar um grande evento, ele passou por muitas dificuldades, pois realizar um festival de rock em Santa Cruz do Rio Pardo era apenas um sonho. Hoje é realidade. Bom, a história do Rock Rio Pardo começa lá em 2001, quando as bandas que tinham se formado aqui na cidade queriam um lugar para tocar, e esse pré-Rock Rio Pardo já acontecia em algumas chácaras e tal, e a gente se reunia em alguns lugares para tocar, né? Então a gente foi aos poucos, né, tomando uma proporção aí que veio a culminar no que é hoje, né? Mas desde o início era a pretensão só de tocar, de ter uma forma de expressar que a gente tinha banda de rock numa cidade do interior e tal. No começo, né, a gente não tinha apoio da prefeitura, a gente fazia por nossa conta. A partir de um determinado momento, a gente começou a ter apoio da prefeitura, né, e às vezes tinha palco, não tinha som, né, às vezes tinha som e o palco não era aquilo que a gente queria. A gente começou a chamar bandas também de amigos de fora para tocar, né. Era uma coisa bem mais regional aqui, da região de Santa Cruz mesmo. Ano que a gente não tinha, por exemplo, tenda. Então a gente não fazia o evento sem a tenda. Não tinha, o palco tinha que ser o menor, então a gente fazia um palco menor. O som não era o que a gente queria, então a gente trocava o som. Então foi nesse pega aí que a gente começou o Rock Rio Pardo. Bom, acredito que é importante falar também sobre a formação da comissão de bandas. Na verdade, cada um tinha a sua banda na cidade, mas a gente não tinha, de fato, onde tocar. Uma cidade mais pro sertanejo, né? Até o pagode tinha um pouco de espaço aqui, mas o rock ainda não tinha. 1 ou 2 bares aí no máximo para as bandas se apresentarem. Aí a gente acabou se juntando, né? As bandas se juntando para tentar pleitear na prefeitura um local para a gente poder se apresentar, um palco, qualquer coisa em que a gente pudesse estar se apresentando e tocando. A mobilização da comissão de bandas foi importante, que a gente conseguiu que a prefeitura olhasse para nós, a gente conseguiu que a Câmara Municipal aprovasse um evento que seria chamado de Rock Rio Pardo no calendário municipal. E gradativamente o apoio da prefeitura e posteriormente das empresas de Santa Cruz foram agregando para o festival crescer e chegar aos níveis que estão hoje, o tamanho que está hoje. Bom, os primeiros festivais, o primeiro começo do festival que a gente teve aqui, tiveram várias edições que foram bem precárias no início, né? Tipo, uma das primeiras edições a gente teve, era uma lona de circo montada, com a estrutura montada lá, bem simples. Já teve edição que foi no salão da Expo Pardo, praticamente, com 3 bandas da cidade.
E com o tempo que foi evoluindo ele, a gente começou a ir para outros lugares, porque começou a ter mais aceitação de público, de banda, né? Então teve um tempo que a gente foi para a pista de skate, a gente ficou um bom tempo lá. A gente foi para frente do museu, né? A parte do museu onde tem perto da UPA ali, né? A UPA não tinha sido construída ainda. A gente ficou ali um tempo também, com uma estrutura de palco um pouco melhor, já som, uma estrutura que a prefeitura nos cedeu de forma mais qualificada. Então a gente começou a ver outros lugares e foi falando de voltar ao Expopar, né? Ela tinha sido reestruturada, reformada, né, no governo da época. E a gente começou a ver que lá que é o recinto de exposições, né, de eventos que tem aqui na cidade, vamos para lá. Então voltar para lá, e daí isso exigiu já também melhorar a estrutura. Então já começamos a ter um palco profissional, sonorização, começamos a correr atrás de outras empresas, né, que aí a região já ficou pequena para o que o feijão está se tornando, né. E isso agrega de várias formas, agrega para a cidade, né, com os hotéis que estão sendo mais usados, agora o pessoal vem para ficar os 3 dias, o festival começou com um dia só, foi para 2 e agora estão em 3. E tá bom também já, mais que isso já não dá pra gente também. Mas esses 3 dias, isso força as pessoas que são de outras cidades virem para cá, ficarem no hotel, irem nos restaurantes da cidade. O comércio mesmo entendeu hoje com mais carinho o festival também, então tem ido atrás de camisetas de rock, de bandas, as camisetas pretas, né, que é a cor mais tende pro rock and roll, e o pessoal começou a ver que isso aí atrai esse público também, que é um público que vai consumir com eles também. Bom, além disso, né, a gente tem uma preocupação enquanto organizadores, né, desse evento, de transformar a economia da cidade, né, de uma forma proveitosa para a cidade. Então tudo que a gente consegue deixar para a cidade, a gente deixa. E o dinheiro que provavelmente poderia sair da cidade, como outros eventos acabam tendo, né, praças de alimentações que vêm de outros estados, de outros eventos, né, e eles acabam levando esse dinheiro para outros lugares. Então a gente tem essa visão de que o comércio local ele tem que estar no nosso evento, né. A gente fala abertamente que a comissão não tem fins lucrativos, nem, né, a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha baseado no que a gente acredita, e muitas empresas acabam comprando isso também, né, de acreditar no evento, de achar que o evento é desse jeito porque é feito com esse esmero mesmo, com essa galera que está comprometida em fazer alguma coisa. Contando a respeito das grandes bandas que hoje fazem parte do Rock Rio Pardo, pegando até um gancho do que o Jorge falou sobre aprendizado, essa eu acredito que é uma das áreas que a gente mais aprendeu, inclusive com erros, né? A gente foi errando e aprendendo. A gente pode dizer assim. Acredito que 2013 seja um ano aí de virada, né? Que a gente conseguiu contratar a primeira banda de expressão nacional, que é o Dr. Sim. Foi uma experiência bem, eu não sei nem explicar, diferente. Foi uma vitória para nós, a gente ter contato com artistas assim já de renome. Essa parte da contratação também, camarim. Essa primeira banda até que não teve tantas exigências. Mas se a gente for passando os anos, 2014, 2015, as bandas já começaram a ficar cada vez maiores e as exigências de camarim e de som e de palco também vieram junto do mesmo tamanho. Que a parte do pagamento das bandas é feita pela prefeitura, sempre foi feita. A gente nunca teve contato com essa parte financeira, sempre foi uma contratação diretamente da prefeitura. E o restante da estrutura, que também faz parte, junto com essas grandes bandas, a estrutura também teve que crescer. A gente deve muito também aos patrocinadores, às empresas de Santa Cruz e região, abraçaram o evento, patrocinando, e até por isso que a gente consegue ter um evento do tamanho que é hoje. Acho que se for citar aqui todos os nomes que a gente já trouxe, o Sepultura veio 2 vezes, né, por essa questão, a Pitty veio 2 vezes também, CPM 22, Detonautas, Humberto Gessinger, uma das grandes bandas que a gente queria trazer, que era o Paralama do Sucesso. A gente teve que estudar sobre a questão da acessibilidade, né, por conta do Herbert ser cadeirante,
E então a gente teve que amadurecer muito dessas questões assim, de como lidar com essas bandas que têm exigências maiores, que precisam de mais estrutura, determinado artista, né? E agora a gente está praticamente também realizando um novo sonho nosso, que sempre foi tentar trazer o Skank. A banda acabou, mas a gente conseguiu que o Samuel Rosa viesse para esse ano de 2026 agora na edição atual. Bom, aproveitando aqui também, né, para falar das bandas, a gente começou com as bandas de Santa Cruz, né? Então as bandas de Santa Cruz também fazem parte do line de todos os anos. Então todos os anos tem que ter banda de Santa Cruz no Rock Rio Pardo, podendo ela ser nova, né, uma banda que surgiu e está aí, né, no cenário há pouco tempo, ou uma das mais antigas. As bandas de Santa Cruz geralmente têm integrantes que são da comissão, né, algumas. A gente acaba, né, também tendo que tocar e organizar, então a gente tem ano que não toca nenhuma da comissão, daí tem ano que toca. Não tem uma regra, a gente vai, né, organizando esse line conforme a gente pensa no festival, que é desde a identidade visual até o que a gente pretende para aquele dia, qual que é o artista que vai fechar, será que essa banda combina com esse horário? Então a gente tenta dar essa organizada nas bandas, né? E as bandas de Santa Cruz, elas realmente têm que estar, né, no line. Então a gente tem pelo menos uma em cada dia, é garantido. Interessante frisar que a gente começou com uma ideia, e a gente colocou uma banda que é do Centro Cultural daqui da cidade, e ela tocou num horário que, né, para muitos começar o evento, e deu muito certo, porque a galera comprou a ideia, a galera veio pro evento mais cedo para ver a banda, né, de pessoas que estão começando, que estão, né, entendendo como que é a vida, né, de uma banda e já tocando num palco gigante com equipamentos de ponta. Então eu acho que isso também é uma vitrine para aquela molecada que está ali, que não tem banda, mas que queria tocar, né, de repente buscar, né, o colega e montar uma banda para daqui, sei lá, alguns anos estar tocando no palco. Então também é muito interessante lembrar que a geração futura precisa ser, né, motivada a ter uma banda para que o Rock Rio Pardo continue, né? Então a gente tenta dar essa cara também, né? Motivar a molecada para eles estarem no palco do Rock Rio Pardo em algum momento. A seguir, veja várias gerações curtindo esse tal de rock and roll. Quer ver quem você ama brilhar o ano inteiro? Então venha conhecer a nossa coleção e dê uma joia de presente. Bela Atriz, onde toda beleza merece um toque a mais de brilho. Na Casa Garcia Presentes, você fica encantada só de entrar na loja. Aqui, tudo tem um toque de elegância e bom gosto em itens de decoração, utensílios domésticos, presentes. Casa Garcia Presentes, onde tudo tem um toque de elegância e bom gosto. Na Efisa você encontra soluções em eletricidade, ferramentas, iluminação, duchas e chuveiros. Tudo isso e muito mais. Além da qualidade dos nossos produtos, você encontra atendimento personalizado. Efisa, energia que não acaba. A Pastelaria Sabor do Brasil, após conquistar Santa Cruz do Rio Pardo e região pela tradição e sabor dos pastéis de massa leve e crocante e lanches que dão água na boca, agora surge com mais uma novidade, uma linha própria de massas para pastel, lasanha e rondelli. Mais informações, acesse nosso Instagram.
Cara, a memória que eu tenho é muito nebulosa nessa época, ela é um pouquinho conflitante, mas o primeiro que eu lembro, assim, e já era em proporção bem maior, foi aquele de 2013, do Dr. Sim, que aí já deu para ver o que o evento se tornaria depois, né? Que não era só a galera que gostava de rock, mas já estava a população de Santa Cruz começando a participar também. Aí você já via família, molecada, cara, gente de todas as idades, né? De todas as idades. Então, como a maioria das pessoas já sabe, né? A gente já está há um bom tempo aí fazendo rock and roll. A nossa banda No Fate, ela já tem 31 anos. E graças a Deus a gente teve a oportunidade de participar, né? Várias vezes. Para dizer a verdade, eu não sei nem a quantidade de vezes certas que a gente participou, porque foram muitas. E a gente viu o festival desde pequeno, crescendo, foi virando o evento gigante que se tornou. Eu me sinto feliz, porque a gente era um ponto de referência, né, até para as novas gerações que vieram. Comecei a levar meu filho, ele começou a curtir também. E teve uma vez que a gente foi se apresentar e o nosso baterista, o Caio Profeta, ele deu uma dor nas costas, ele não conseguia tocar. E era bem em cima, né? E a gente falou, pô, a gente não pode deixar de participar do evento dessa magnitude. E o Andras, ele já tocava esse período aí. Então ele foi lá, ele cobriu o Profeta. E para mim foi uma satisfação enorme, né? Foi maravilhoso tocar com meu filho, uma multidão. Isso aí é uma coisa que... são poucos os pais e filhos que têm uma chance dessa, né, de acontecer. Essa edição do Rock Rio Pardo de 2017, em que eu tive o privilégio de tocar com o No Fate, sinceramente, sensacional, cara. Não vejo, assim, um garoto que tinha acabado de fazer 17 anos ter a oportunidade de tocar para 5 mil, 10 mil pessoas. Não lembro o público exato do Rock Rio Pardo naquele ano, mas eu lembro que tinha uma multidão de gente. E fora a satisfação pessoal, que é tocar o instrumento para tanta pessoa, numa banda tão lendária, que 31 anos agora, né? E principalmente com meu pai, né? Família, tipo, eu lembro de ser pequeno, de ver ele tocando nos lugares, acompanhar o Profeta tocando, e de repente ser eu, a pessoa que estou fazendo o show, tocando com essa banda, para aquele tanto de gente. Foi uma experiência única. E o que eu acho interessante também, eu acho muito legal, as pessoas abraçaram tanto o evento, principalmente o pessoal da cidade mesmo. Às vezes a pessoa nem é fanático pro rock and roll, mas você vai lá, você vê o pai, cara, com o bebê no colo, com 2, 3 crianças, você vê a família toda, e isso pra gente é uma satisfação muito grande, né? Porque, além de tudo, tá mostrando o lado humano, né, do rock and roll, assim, que antigamente ele não era conhecido, ele tinha uma cara, assim, que não era bem visto por famílias e por pessoas que imaginavam que rock and roll não fosse coisas que agregasse algo bom à família. E hoje não, hoje você vê que todo mundo vai lá, se diverte, você nunca vê uma confusão. Pelo contrário, você vê alguém que perde um celular, vai lá no palco, achei o celular, entrega. Então, é um orgulho até, assim, para nossa cidade falar que tem um festival desse, né? É uma fusão de várias coisas que a cidade só tem a ganhar. A realidade é que hoje o Rock Rio Pardo, ele transcende a questão musical apenas, né? Acredito que é um evento que engloba todo mundo, porque não é só sobre música, não é só sobre rock. É um lugar de ponto de encontro, né? Tem aquele cara que você não vê, aquele amigo seu que você não vê há anos, e ele vem para a cidade, para o evento, lá vocês se encontram, o pessoal que estuda fora. Tipo, é um dia que todo mundo se reúne para celebrar a amizade. Gente de outros estados vem. Exato. Né? É um dia, é um final de semana de celebração. Né? Além da gente conhecer pessoas novas também, né? Exato. Reúne com as pessoas que a gente
conviveu uma vida toda e acaba conhecendo pessoas novas também, né? Isso é muito legal. O Rock Rio Pardo é um evento familiar, porque tanto o Thales quanto o Dante, né, foram duas crianças que foram criadas nesse meio. E o Thales, por exemplo, com 2 meses de idade, ele já estava indo com a família curtir o rock and roll. Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ele já percebia, né, que aquele som viria traçar aquilo que ele iria curtir futuramente. É ou não é? Lá tem brinquedo e também você encontra um monte de amigos lá. Desde que eu nasci, eu vou em todas as edições do Rock Rio Pardo. A edição que eu mais gostei foi a de 2023, porque lá teve o Supla e eu tirei foto com ele. Eu gostaria de tocar no Rock Rio Pardo, ou bateria ou guitarra, né? Quando eu vejo meu pai tocando é bem legal. O Rock Rio Pardo hoje é um evento grandioso, um evento enorme, né? Atrai a região inteira, famílias de tudo quanto é canto, né, do estado de São Paulo. Só que tudo que é grande, um dia foi pequeno, né? O Rock Rio Pardo teve edições que aconteceram na Avenida Tiradentes, onde hoje funciona a Yasnaia, por exemplo. Antigamente era o Oasis lá. Tinha estacionamento Seixas também em frente ao Banco Itaú, onde hoje funciona uma farmácia. E foi um movimento, né? O rock and roll em Santa Cruz já foi um movimento muito estigmatizado, né? Ele começou a tomar certas proporções a partir do momento que o poder público ele começou a acreditar e abrir um canal de espaço para os músicos em Santa Cruz poder se divertir, né? E ao longo de todas essas edições, desde 2002, eu faltei uma ou outra edição. Nesses últimos, foi acompanhado com a minha família, né? A minha esposa, os meus 2 filhos têm ido para o festival, também para brincar, para divertir com outras famílias que a gente encontra, mas o fio condutor desse festival é a música de qualidade. E outra coisa, além da música, é um ambiente que não tem violência, é um ambiente muito seguro. No próximo bloco, conheça o empresário que virou o chefe da Brasa. Voltamos já. Na Gift Club tem presente para todo mundo. Mochilas estilosas, garrafas, moda praia e uma linha super fofa para criançada. Das grandes marcas aos pequenos detalhes. Aqui você encontra tudo para viver com estilo. Gift Club, o presente certo para cada momento. Vidraçaria Sanson em Santa Cruz do Rio Pardo. Há 46 anos no mercado de vidro temperado blindex e esquadrias em alumínio. Investe na qualidade de atendimento e produtos. Vidraçaria Sanson, onde seu bom gosto é transparente. Tem lugar que a gente entra e já sente o cheirinho de casa no ar. O Espaço Café é assim, simples, acolhedor e cheinho de sabor. Aqui o café é forte, o pão de queijo é quentinho, o atendimento é do jeitinho que a gente gosta, com atenção e carinho. Aquele café para começar o dia bem, ou aquele panini irresistível. Tudo isso te espera aqui no Espaço Café. Senta, respira e aproveita o momento. Espaço Café, o melhor sabor do dia. A Movit Academia, há 15 anos, além de investir em equipamentos, espaço físico e capacitação dos professores, ela investe em você, porque para a Movit, sua saúde vale muito. Venha conhecer as unidades da Estação, Centro e Jardim Brasília, em Santa Cruz do Rio Pardo. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Fundado há 72 anos com a missão de servir bem, o Supermercado São Sebastião, para atender plenamente as necessidades dos seus clientes, inaugurou a loja Jardim, que une o que há de mais moderno com a tradição do bom atendimento. Supermercado São Sebastião, pensando em você desde 1953. Vem para o Supermercado São Sebastião. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a sua solução. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, essa é nossa missão. Vem aqui também com a melhor opção.
Imobiliária Status, esse é nosso padrão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a melhor da região. Imobiliária Status, confiança, história e facilidade. Vem aqui também. Trocar a produção de calçados pela gastronomia é uma mudança radical, porém fascinante. Quem vai contar como isso aconteceu é o santacruzense Danilo Paulin. Danilo, como foi essa mudança radical? Você praticamente nasceu dentro de uma indústria de calçados, sim, que era do seu pai, exato, que era uma profissão de pai para filho. Sim. E como que você resolveu mudar do setor calçadista para a gastronomia? Malu, nada programado. Eu costumo dizer, até me arrepia, caminho de Deus. Desde os meus 8 anos de idade, as minhas férias escolares eram dentro da empresa. E eu vim a fechar a empresa com 39 anos de idade. Só que, lá quando criança, fiz churrasco de final de semana, meu pai me colocava para ajudar, lavar espeto, lavar tábua, e ali, convivendo sempre, final de semana, era churrasco, era coisa de família. E uma coisa interessante, já no começo, já contando coisa interessante, quando eu resolvi partir para a parte da gastronomia, que depois eu volto, eu não tinha Facebook, não tinha nada, eu nem sei se na época, 10 anos atrás, tinha Instagram. Eu criei o Facebook para divulgar esse meu novo serviço. Apareceu um vídeo que alguém colocou, eu, mais ou menos, com, sei lá, uns 10, 11 anos de idade, na antiga BB, apareceu uma filmagem da turma de escola, com professores, e quem que estava na churrasqueira? Você. Eu. E eu deduzo pela imagem, acho que uns 12 anos de idade, eu estava lá na churrasqueira fazendo comida pro povo. E na filmagem tinha os amigos de classe. Então você já era o chefe da brasa? Eu já era. É chefe da brasa? Chefe da brasa, porque chefe na brasa tá pegando fogo. Mas quando eu comecei, a gente tá pulando tudo, mas vamos lá. Mas quando eu comecei, a ideia era fazer churrasco para as pessoas. E na sua casa, Danilo, tô precisando de um churrasqueiro, você vem aqui? Vou. Então eu comecei como SOS Churrasqueiro. Mas aí foi tomando uma forma que o nome não me agradava. Aí eu pensei, chefe da brasa. Mas voltando pro calçado, então, a partir dos meus 8 anos de idade, férias escolar, ia para a fábrica. Meados do ano, final de ano, minhas férias eram lá. E que você vai trabalhando. Eu entrei na empresa e lá fiquei. E fechei a empresa com exatamente 39 anos de idade. Entendeu? E aí? Você não pensava em montar alguma coisa? Nunca. Buffet, marmitaria, nada, nem passava pela sua cabeça. Confesso que tirei 6 meses, fiquei 6 meses sem saber o que fazer. Eu estudei administração durante 1 ano e meio, aí meu pai teve um problema de saúde e eu tranquei a faculdade. Então nem um canudo na mão eu não tive, certo? Eu não tinha na ocasião, até senti falta disso, de não ter uma formação. Aí 6 meses passaram, eu tenho um amigo que eu frequentava uma academia de tênis, Marcelo, conhecido Boca. Danilo, você organiza churrasco para todo mundo, você faz churrasco para todo mundo, e aqui em Santa Cruz tem vários profissionais que ganham a vida assim. Por que você não vai? Eu falei, você tá louco, Boca. Eu sou tímido, não, eu faço com meus amigos. Não faz, você faz bem feito, você é sistemático, você é detalhista. Isso aí tá certo. Eu falei, não. E lá já tinha o grupo de WhatsApp, e ele jogou. Vai ter um churrasco aqui na academia, e o Danilo tá trabalhando com isso, ele vai organizar, vamos ver quem vai e tal. Te jogou na fogueira, literalmente. Me jogou na brasa, literalmente. Brasa. Entendeu? Aí, fui conversar com a minha esposa, porque eu tinha consciência de que essa profissão, você não tem final de semana, você não fica em casa. Fui conversar com ela, ela falou, vai. Entendeu? Aí tá, me lancei, como eu disse antes, SOS Churrasqueiro, porque até então, timidez, vou lá, faço algum negocinho, faço um churrasco, tá tudo certo e tal. Não precisa conversar muito, né? Não precisa conversar muito, sou tímido, fico no meu canto, na minha, tá tudo certo. Na segunda residência que eu fui, encostou também um conhecido meu, falou, Danilo, vou fazer um aniversário, você não faz o todo?
toda a festa, organiza tudo para mim. Não era só a churrasqueira. Não era só churrasqueira. Aí era tudo, Falei, arroz, tudo. Faz tudo, toda a festa. Era o buffet completo, coisa que não passava pela minha cabeça. Faço. Fui nessa primeira festa. Nessa festa encostou um outro. Danilo, eu vou ficar noivo, tô precisando que um cara faça a festa para mim. A minha sogra, conhecida como nega, salgadeira e tudo mais, eu cheguei nela e falei, dona nega, será que o caminho é esse? Vamos? Vamos montar um buffet? Falou, vamos. E fui. De uma festa vira 2, vira 3. E hoje, graças a Deus, isso é extremamente comum. Toda festa que a gente faz, alguém vem até mim, ou chama um garçom, vem, olha, minha filha vai casar, vai ter um batizado, vai ter isso, aquilo, você tem tal data. Isso não vou dizer que é 100% das festas que eu faço, mas 85% sempre encosta alguém querendo uma outra data. Isso veio escalando. Nossa, é um retorno maravilhoso, né? Porque a pessoa está vendo ali, né? Está vendo em o loco, serviço, está a qualidade. vendo o serviço. Perfeitamente. Não tem melhor propaganda do que essa, que a pessoa está experimentando o seu serviço. Exatamente. Então é aquele serviço que eu apresento. Mas daí as pessoas também me perguntam sobre o que você faz. Não, eu não tenho um cardápio fechado. Eu não faço isso. Eu sempre converso com o cliente o que ele deseja, o que ele quer. Ele quer um churrasco, ele quer um boteco, ele quer uma paella, ele quer um assado, o que ele quer. Já aconteceu de cliente me pedir coisas que eu não tinha capacidade para fazer. Eu falei, isso não é para mim. Eu sei que tal profissional faz, porque eu também não posso me queimar em abraçar um tipo de comida que eu não tenho experiência ou que eu não vou fazer. Mas assim, comida de boteco foi uma coisa também que... Comida de boteco. Hoje, paella, faço muita paella caipira, paella de frutos do mar, paella só de camarão. Isso ficou famoso, né? Da paella ficou... Não posso negar, fiquei. O pessoal vê o meu carro já falando, acho que hoje vai ter paella. Danilo, e qual o churrasco? Porque assim, quando a gente fala em churrasco, muita gente pensa, mas churrasco é tudo igual. No seu caso não é igual, né, Danilo? Você tem um diferencial que, pelo que eu tenho visto, tem uma tal da roda gigante lá. Como que é isso daí? A roda gigante foi um equipamento que eu adquiri esse ano. Ela chama muito atenção. É muito bonita. Talvez, uma coisa que eu não abro mão, eu não sei se é diferencial, é qualidade. Eu discuto com o meu cliente em preço e tudo. Mas se começar a partir para um preço que não dê qualidade no serviço, melhor não pegar. Melhor não pegar. Não sei se eu trouxe, ou acho que eu trouxe isso da época minha, com meu pai, da indústria de calçado. É porque seu pai, na indústria de calçados, ele era bem detalhista, né? Meu pai era muito chato com relação à qualidade e tudo mais, né? Se a gente pode trocar o chato por detalhista ou detalhista por chato, eu não sei. Mas ele era bastante preocupado com qualidade, você entendeu? E logicamente que eu, desde os meus 8 anos de idade, brincando nas minhas férias escolares, né? Ou já brincando, não, eu trabalhava mesmo, botava sapato na caixa, fazia as coisas. Até meus 39 anos de idade, eu trago muita coisa da minha formação de uma indústria de calçado, controle de números, controle de consumo, tudo que vai acontecer numa festa. Disciplina, qualidade. horários. Comprometimento, né? Porque principalmente comprometimento. Para uma festa, você tem que chegar no horário, você tem que estar tudo... Olha só, uma coisa que talvez as pessoas não percebam, mas eu acho que uma festa, ela é tão importante que ela é uma data única. 15 anos da filha de alguém, não vai acontecer de novo. Casamento da minha filha, teoricamente, não vai acontecer de novo. Pode acontecer de novo, mas com outro, uma outra situação. Aquela data não tem uma segunda chance. Sim. É aquela data, 8 horas da noite. Não é às 9 ou às 10. Então, às vezes, você vai fazer uma festa para 300 pessoas, é aquele dia, naquela hora, aquela comida servida naqueles tempos. Não tem segunda chance. Não. E para você construir um nome de um buffet, faça um horário errado, uma comida errada, servir algo errado. Prejudica a imagem de uma tal forma que, às vezes, fica irrecuperável. Então, você tem que ser muito preocupado com tudo isso. Você entendeu? Então, é muita coisa que você toma conta. E como na indústria de calçado também tinha muita coisa para tomar conta, acho que se você se acostuma com essas tarefas múltiplas ao mesmo tempo, que era na indústria de calçado, e que você hoje trouxe é um para o com buffet. certeza. Mas é inconsciente, né? A gente não percebe que sabe.
as comidas você começa horas antes, que nem a paeja. Aqui em Santa Cruz eu sou muito conhecido pela paeja. A hora que eu ligo o fogo da paeja, 4 horas antes dela ficar pronta. Tudo programado. Sem falar o mise en place, que antes você tem que fazer antes e tudo mais, é muito mais demorado. Mas você ligou o fogo da paeja, dele 4 horas ela vai ficar pronta. Então é tudo controlado para sair uma festa. Não, uma festa naquele serviço, naquela hora. Então é a mesma coisa. O sapato é um monte de ingredientes para sair um sapato. Buffet é um monte de variáveis para sair uma festa. Antes disso, você já tinha marmitaria? A marmitaria veio depois do buffet. Ah, quando tá. eu percebi, o chefe da brasa começou e depois que veio a marmitaria. Depois é que veio a marmitaria. Porque daí quando eu percebi que fiz a primeira festa. Da primeira festa surgiu a segunda, que da segunda já puxou uma data para a terceira e não foi parando. Falei, pá, pera lá. O ramo é esse. Então vou nessa. Mudou radicalmente de setor. Não, de sapateiro para cozinheiro. Entendeu? Então, planejado, nada. Mas tem outra coisa também, mas você está sempre mudando, porque da marmitaria, aí você começou a fazer, no inverno, você começou a fazer caldos. Não, o caldo tem uma história assim. E a minha sogra, o apelido dela é Nega. Eu tenho meus filhos, que é a avó Nega. Aí, o meu buffet, muito bem, obrigado. Escalando, crescendo e tudo bem. Veio a pandemia. De repente, em uma semana, eu acho que foi em janeiro que o bicho pegou. Que aí ninguém fazia festa, né? Não, travou tudo, né? Que aí começou a usar máscara e proibiu-se tudo. Se eu não me engano, foi meados de janeiro. Eu tinha de janeiro a dezembro daquele ano, acho que em 2020, me corrija se eu estiver errado, acho que umas 30 e poucas festas agendadas. Noivado, casamento. Em uma semana, 100% foram canceladas. Nossa. 100% foram canceladas. Não fiquei louco? Não precisei tomar remédio? O que eu vou fazer? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Aí foi, acalmou. Um dia, sei lá para maio, abril, não tenho bem certeza, sobrou aquela costela, sobrou uma mandioca, fizemos um caldo à noite, um domingo à noite de costela, e estava frio, isso eu me recordo. Falei para minha esposa, vou fazer caldo para vender. Vende na porta da casa da sua mãe. Ninguém precisa entrar. Não tem. Chegou, pegou e tal. E aí comecei a fazer o caldo. Arrumei uns potes de isopor, vendia na porta. Tinha noite assim que dava frio, vendia 20, 30 litros na porta ali. Foi uma salvação imediata. Num belo domingo em casa, que não tinha mais festa, porque normalmente domingo eu não estou em casa. Um belo domingo em casa, assistindo aos Discovery da vida, eu estava passando um programa gastronômico, que isso eu gosto de assistir, falando da história daquele frango KFC norte-americano. Aí eu falei, pera lá, e a imagem do frango é um senhorzinho de idade. Eu vi aquilo, falei, estou fazendo caldo e eu tenho a avó Nega. Eu vou criar o caldo da avó Nega. Aí fui, até fiz embalagem, a gente andou fazendo e tal. E foi uma coisa que me salvou na pandemia. Na pandemia, assim, foi a minha salvação, foi o caldo da avó Nega. Mas também por essa necessidade do delivery da pandemia, eu comprei umas 30 paejinhas pequenas, que dava lá para 3, 4 pessoas. Eu fazia a paejinha pequena, mandava para casa das pessoas, depois eu passava a recolher a paeja. Entendeu? Então a paeja eu conheci. Quer dizer, você se reinventou também na pandemia, todo mundo, né? Mas quantos e quantos setores, por causa da pandemia, não teve que se reinventar, né? E outra coisa agora, o que tem de novidade? Porque agora você vai ter uma outra coisa. O que é agora? Essa semana, a minha esposa, que sempre comentava comigo, a gente faz a marmita, né? Ela falou assim, amor, você precisa direcionar um pouco para a criança. Quantidades menores, comidinhas menores. Aí você corta de uma forma menor e tal. Coloridinho. Exatamente. Aí eu estou lançando agora essa semana, e também por causa do Vó Nega, eu comprei o nome de uma empresa, eu comprei o nome Vó Nega. Eu lancei agora, estou lançando essa semana, o Papá da Vó Nega. É uma marmitinha de 250 gramas, entendeu? Congelada, que tem lá arroz, feijão, uma série de legumes, ou uma carninha moída, ou tem estrogonofe, tem um franguinho em tiras, um porquinho em tiras. Estou lançando agora essa semana, é o Papá da Vó Nega, uma embalagenzinha congelada.
que você põe no micro-ondas, 4 minutos está pronto. Nada como criar, né, Danilo? Eu acho que nesse setor você tem que estar sempre criando. A gente está sempre tendo que inventar moda. Então, como eu estou no ramo culinário, tem que inventar moda no ramo culinário. Então, uma hora é roda gigante, outra hora é paeja. Outra hora é marmitinha. Outra hora foi caldo, agora que me salvou papá. na pandemia. Agora é o papá da Vanega, entendeu? Muito bom, então, muito bom. Obrigada, Danilo. Eu que agradeço a oportunidade. Vidraçaria Sanson em Santa Cruz do Rio Pardo. Há 46 anos no mercado de vidro temperado blindex e esquadrias em alumínio. Investe na qualidade de atendimento e produtos. Vidraçaria Sanson, onde seu bom gosto é transparente. Na Gift Club tem presente para todo mundo. Mochilas estilosas, garrafas, moda praia e uma linha super fofa para criançada. Das grandes marcas aos pequenos detalhes. Aqui você encontra tudo para viver com estilo. Gift Club, o presente certo para cada momento. Na Casa Garcia Presentes, você fica encantada só de entrar na loja. Aqui, tudo tem um toque de elegância e bom gosto em itens de decoração, utensílios domésticos, presentes. Casa Garcia Presentes, onde tudo tem um toque de elegância e bom gosto. Na Efisa você encontra soluções em eletricidade, ferramentas, iluminação, duchas e chuveiros. Tudo isso e muito mais. Além da qualidade dos nossos produtos, você encontra atendimento personalizado. Efisa, energia que não acaba. Quer ver quem você ama brilhar o ano inteiro? Então venha conhecer a nossa coleção e dê uma joia de presente. Bela Atriz, onde toda beleza merece um toque a mais de brilho. Nosso programa chega ao fim, mas você pode ver estas e outras reportagens completas acessando nosso QR Code. Fique agora com mais imagens do Rock in Rio Pardo. Até mais!